Olá, muito boa noite. São 19 horas e 15 minutos desta quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2017. O Atualidades Pampa, o seu programa preferido diariamente. As notícias que marcam o dia passam por esta bancada. E a notícia mais importante do dia de hoje não poderia ser outra, senão o aniversário de Gustavo Vitorino. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Nenê, a gente briga, a gente briga. Mais ou menos. Mas tu é o mais querido de todos eles. Obrigado. Nós É o Chicão mais querido. do fundo do nosso coração. Queremos que você seja muito feliz, que você viva muitos anos, com muita saúde, não é verdade? É o mais querido até o próximo aniversário. Com muita saúde, com muita paz na sua vida, com muito sucesso, com muitas realizações, que você é muito chato, muito enjoado, fala muito, ocupa muita parte do programa, mas você é muito querido por todos nós. O programa não seria o mesmo e não teria tanto sucesso se não fosse você nessa bancada. Parabéns, Nenê, dá a patinha. Obrigado, dá a patinha. Dá a patinha, querido, feliz aniversário. Mas tu sabe que o nosso programa, que é hoje um ícone do jornalismo do Rio Grande do Sul, que faz um jornalismo descolado, com humor, mas com muito conteúdo e informação, ia ser homenageado hoje à noite no restaurante Charim, com menu de degustação para toda a equipe. E a gente transferiu para amanhã. Por quê? Porque o Vitorino vai passar com a sua família, que tem uma família muito bacana, e vai festejar os seus 72 anos com muito tranquilidade. Vitorino, meu ídolo! Querido. Obrigado, gente. Então é o seguinte, Obrigado, fica assim, ó. E essa comemoração que nós vamos fazer amanhã lá no Charim, cada um por sua conta própria. Quem sabe você que está aí do outro lado, se quiser dar uma passadinha lá, cada um por sua conta, até porque o Charim vai estar com um cardápio super especial, pode dar um beijo lá no Nenê. Pode levar um presentinho. Fazer um selfie. Em todos nós. O Alexandre do Charim vai adorar a sua presença e o Nenê também. Tem que levar presente. Se for uma gatinha, melhor ainda, né? Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Poucas atividades profissionais na minha vida me deram tanto prazer quanto fazer esse programa com vocês. As pessoas não fazem ideia. A gente brinca, se diverte nos bastidores. A gente tem embate de ideias. A gente briga também. Discorda, a gente briga Muito. também. Mas assim, a relação que a gente tem é uma relação de família. Toda família tem briga. E a gente tem as nossas brigas também. Mas eu confesso a vocês que eu fico uma semana longe, daquela saudade, daqui que a rapaziada tá falando, aí vou pra internet, ver o que estão falando do programa e fico assistindo a reprise, louco de vontade de dar pitaco. E vontade de dar pitaco nos assuntos. Então, gente, muito obrigado. Pode ter certeza que o maior presente que eu posso ganhar é participar dessa bancada com todos vocês. A recíproca é verdadeira, até porque já está mais do que provado e comprovado, entre tapas e beijos, que essa bancada só existe com os integrantes. Se tirar um, a balança fica desequilibrada e a coisa não é a mesma. Por isso que ela está entrando no seu 3º ano de existência. Tira esse olho grande daqui de cima que vai vingar. Não adianta ficar com esse olho. Tá durando muito, né? Não sei. Programa de televisão. Porque Deus quer, né? Porque Deus quer. Se Deus não quer, tu sabe que não rola, né? Tem que É só agradecer. Deus dizer assim, não tô gostando desse negócio, vou botar outra coisa no lugar. Agradece a Deus. Agradeço. Obrigada, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Mas, brincadeiras à parte, porque a vida não tá fácil, né? 7 pessoas morreram vítimas de febre amarela no Brasil. Só nesta quarta-feira, a Secretaria da Saúde de Minas Gerais confirmou 7 mortes por febre amarela. E aí tem aquelas coisas também tem a história do mosquito, que as pessoas estão matando os macacos. Deixa os macacos vivos, porque são eles que sinalizam onde tem o mosquito. Porque foco, né? O foco, não matem os macacos, porque quem mata é a picada do mosquito. Os macacos não transmitem. E o macaco é que, quando fica doente, quando morre, é que indica que ali naquela zona tem mosquito. É o hospedeiro. Né? E hoje o que aconteceu lá na Serra Gaúcha, com o ataque aos bugios, e bugio não é hospedeiro
do vírus da febre amarela. É uma pena, tem uns bugio tão bonitinho lá em Gramado e Canela. Nossa, o IBAMA teve que intervir. Errado fazer isso com os animais. Isso é desinformação. Total. É desinformação, porque o macaco não transmite, transmite ao mosquito. Agora, gente, febre amarela, em pleno século XXI, no 17º dia do século XXI, Chicão, febre amarela. Depois que a gente fala aqui que o nosso país é jeca, é muquirano, fica todo mundo bravo. Mas tem vacina, né? Mas não tem vacina, tem sim, tem vacina. Mas para aí. É uma coisa. Minas Gerais, 7 pessoas já Mas Vitorino Camargo me disse que morre-se de tuberculose. Sim, mas se tem tuberculose, a doença hoje em dia do aqui... cara que leva um pedal da namorada. Entra... Depressão vai para tuberculose. Físico. É a doença do amor, é isso, exatamente. Esse 7 o Mário pode dizer, não te lembra, Mário? Que os caras ficavam tuberculosos no século XIX, morreu 18, morriam assim de depressão. Explica o que é tuberculose. A tuberculose é um Vitorino não está em parasita que depressão, ele arrumou namorado. Provoca uma infiltração pulmonar, um buraco no pulmão. Vitorino pegou a namorada, É uma ferida que vai abrindo e provoca, uns chamam educadamente, chamavam no passado de infiltração pulmonar. Não, é tuberculose. Eu tenho uma cicatriz no meu pulmão esquerdo, porque com 3 anos de idade... Eu tive também, quando era pequeno, tuberculose. Eu tive a 7 cruzes. Fui 7 cruzes. Fui curado, mas a cicatriz fica. Então, até hoje, quando eu faço uma radiografia pulmonar... E nunca fumou. Aparece... Não tem nada que ver uma coisa com Não, nunca fumou. E a tuberculose aparece aquela cicatriz. E a tuberculose pode ser tanto nos pulmões quanto na pleura, que é a membrana que envolve os pulmões também, que é um caso recorrente. E Magda, esses 7 casos, né, de febre amarela que foram realmente de febre amarela, eram 53 casos de morte, né? Os outros ainda estão sendo avaliados para ver se também é febre amarela. Ainda tem outras pessoas. Agora, eu falo que esse negócio é uma coisa de jeca porque a medicina já domina não apenas a cura, mas principalmente a prevenção. Então, quando problemas que teoricamente já foram considerados sarampo, tifo, rubéola, doenças que teoricamente deveriam fazer parte exclusivamente de uma literatura médica. Mas tem muito mais do que vocês imaginam. Eu tive tuberculose sem saber que tive e curei. Mas assim, eu fiquei um fiapo, não sabia o que eu tinha. Sim, porque a penicilina... Eu fiquei um fiapo, perdi cabelo, fiquei magra, seca, tinha uma indisposição e faz 10 anos. E tu é uma pessoa, né? Quantas pessoas têm tuberculose e não sabem? E é uma coisa que só tem uma medicação, essa medicação só tem na Secretaria da Assistência de Saúde. É muito complicado. Porque comercialmente não vende mais isso. Não tem mais para vender em farmácia. Né? Porque era, teoricamente... Algo tipo erradicado. Uma doença já praticamente extinta. Então, falando dessas... Penicilina G. Dessas doenças que a gente acha que estão extintas e não estão. A lepra, que hoje, de uns anos para cá, chama-se hanseníase, né? Devido ao estigma desse nome, lepra. Um nome bacana. O Brasil só perde para a Índia em casos de lepra per capita. Sabe o que é isso? Imagina, e é uma doença absolutamente controlável, uma doença que a saúde pública já poderia dominar qualquer tipo de propagação desse tipo de mal. Na verdade, Chicão, nós estamos vivendo um problema, e a gente já disse aqui, problema de gestão, transcende a gestão. Nós não temos uma gestão ruim, a gente não tem gestão. Você viu o resultado do Enem, que foi divulgado agora à tarde pelo MEC? É constrangedor. Constrangedor. Chicão, nós tivemos 86 mil pessoas que levaram zero na prova. Zero. 86 mil pessoas. Você sabe quantas tiraram a nota 1000 em redação, nota máxima 10? 77. Quer dizer, olha a coisa horrível. Olha a várzea que a gente está, o que virou o nosso ensino. Aí eles querem, não, porque modificou o ensino, não sei o que, aí a Carla preocupada com a educação física. Eu não estou preocupada com a educação física. Mas a educação física faz parte desse contexto. Educação física tem que ter. Só matemática, só português. Faz parte de um contexto. E a educação física, quantas crianças não saem das drogas através do esporte? Sim. Isso aí tem que ser incentivado desde sempre. O esporte é o maior... Por isso que eu luto por isso. Maior meio de inclusão social, tira das drogas, do crime, do ócio, os jovens.
Mas assim, eu sou contra tirar a educação física do currículo, até porque o professor de educação física sempre descobre grandes atletas. Verdade. Gustavo Vitorino, só pra gente não receber uma chinelada, o tratamento da tuberculose não é só com penicilina. Não é com penicilina. Eu não quis teimar contigo nem nada. São 3 ou 4 tipos diferentes de antibióticos associados que devem ser tomados diariamente durante 6 a 9 meses. Muito bem, então eu quero dizer aos senhores que eu sou um milagre da ciência, porque eu tomei penicilina G mas por 6 meses. Tu é um milagre da ciência. Curado, com 3 anos de idade. Então eu sou um milagre da ciência. E depois apareceram novos medicamentos. Recebeu uma nova oportunidade. Tu lembra disso? Não, lembra? Ele já tinha uma memória. Já tinha uma memória com 3 anos. A minha mãe me contou. Você tomava uma injeção de penicilina G todos os dias pela manhã. Eu tive, nunca tratei e descobri que tive porque numa outra época... Como é que você se curou? Eu me curei me curando. Porque Gustavo Vitorino, sabe como é que eu sei? Pela marca que a gente fica. Vitorino, eu fui fazer um exame por outra razão e o médico me perguntou assim: que época tu tiveste a tuberculose? Eu digo, eu nunca tive tuberculose. Ele disse, sim, tu teve, tá aqui, tá marcado no teu pulmão. Então você teve quando... Não, eu tive quando adulta. Depois nós associamos a época que eu tive uma depressão muito severa, onde eu fiquei com menos de 40 quilos. Meu Deus. Perdi cabelo. Eu tive uma depressão muito profunda, fiquei doente e tal, uma série de coisas. Eu tinha tosse, eu tinha febre, eu tinha um monte de coisa e ninguém sabia o que eu tinha. Debilitado. Era tuberculose. Magda, ninguém soube o diagnóstico. Quando eu contraí tuberculose e eu tive os níveis de tuberculose é as cruzes de Mantusa. Eu tive o máximo de Mantusa. 7 remédios por dia, só tinha um lugar para pegar. Ali no centro de saúde de Ornelas ali. E uma doença muito humilhante. Estudante da faculdade ficam analisando teu pulmão ali. Eu fui lá, foi um mico do cão. Como a gente era playboy, 19 anos. Umas coisas, as pessoas pensam que a gente é chique, a gente não tem essas coisas. Não, a gente teve doença muquirana, todo mundo teve doença. Muquirana aí. Eu tive rubéola. Tu acha que a tua tuberculose era chique? Era chique, porque tu é FON, não sei o que, né? Não pode. Vai ver que era uma tuberculose europeia, era isso? Eu tive até carrapato. Varicela. Carrapato? Eu tinha bicho de me dizer que tu teve piolho também. Mas claro. Quem não teve? Eu posso ficar lá de uma pessoa que teve piolho. Mas quem não teve? Eu não tive, nem no colégio. Tu te salvou então, porque eu acho que a maior parte das pessoas já teve piolho. Eu tive tuberculose, que é muito claro. Piolho? Eu tive. Aliás, eu tive piolho quando eu era pequena. Depois eu tive piolho quando eu tive a minha primeira filha. E ela pegou piolho e o piolho foi passando. As mães correm depois a segunda filha. Tô brincando, mas é verdade. O piolho pra quem tem cabelo comprido. E na escola se pega. Mas Magda... O piolho dá em toda a... Mas não dá pra deixar o piolho. Agora veio o especialista em piolho. Não, Sabe quantas... Onde tem pelo, o piolho é chato. Sabe quantas espécies de piolho? Não, chato são vocês, que eu quero mudar de assunto. Fala, Carla. Vamos ouvir a Carla, que é mãe de família. É muito bagaceira. É super importante. Piolho é parecido. Eu escutei na rádio... não, eu confundi. Era pulga, não era pulga, tá. Magda, voltando a falar sobre o Enem. Atenção, silêncio. Tem 2.000 diferentes. Silêncio, fala, Jéssica. Voltando a falar sobre o Enem, o Vitorino falou que 77 pessoas tiraram, né, a nota máxima, que é 1.000 na redação, mas isso não é novidade, porque no ano passado foram 150 pessoas, 104 pessoas, e em 2014 foram 250, ou seja, vai caindo, tá diminuindo cada vez mais. A gente tá indo pro buraco. A educação no Brasil hoje é medíocre, para dizer uma... Quem é que lê? E quem é que escreve? Antigamente quem não lê, não escreve. Não, mas é que antigamente a gente tinha diário, escrevia diários, agendas. Isso também estimula tu aprender a escrever. Contar histórias. Uma frase dita ler aqui, e escrever. Uma frase dita aqui ao tempo do Clóvis Duarte, ao tempo da Magda Beatriz, quando comandavam esse programa, dita pelo professor... me fugiu o nome dele, daqui a pouco eu lembro. A Magda sabe quem é, tem o curso para formar candidatos ao curso de medicina. O Jorge Inácio Chefes. Professor Jorge Inácio disse o seguinte, disse aqui uma frase que eu nunca mais esqueci.
Ele disse o seguinte, olha, não é o 7-1 que nós tomamos da Alemanha que me tira o sono. É verdade. O que me tira o sono é o 103-0 da Alemanha em cima da gente em prêmio Nobel. Exatamente. Porque, ó, o Chile tem prêmio Nobel, a Argentina tem prêmio Nobel, a Colômbia tem prêmio Nobel. A gente... Nunca. Nós temos uma academia... Passa longe. O Chile, Gabriela Mistral... Nós temos uma academia, eles vão ficar bravos, vão me odiar pro resto da vida nas universidades públicas, mas nós temos uma academia que custa caríssimo. Super salários na academia, virou um clubinho a academia brasileira. E é medíocre em termos de pesquisa, desenvolvimento e conquistas internacionais. Vez que outra aparece alguém que tem um trabalho que é mais ou menos reconhecido, mas nunca vai a lugar nenhum. Continuando a falar sobre quem anunciou, né, a liberação das notas foi o ministro da Educação. Hoje, pela manhã, o Mendonça Filho, e ele também anunciou mudanças no Enem a partir do ano que vem. A partir do ano que vem, o Enem deixará de ser instrumento de certificação para maiores de 18 e vai passar a ser exclusivo para acesso à educação superior. Ou seja, vai ser usado como prova para as universidades. Eles fazem o soro caseiro com esse Enem, né? Eles, ao invés de melhorarem isso, a educação, eles insistem com o Enem. Eles trocam 6 pelo meia dúzia pelo 6. É cachorro correndo atrás do rabo. Correndo atrás do rabo. Cachorro correndo atrás do rabo. Vamos passar para os nossos telespectadores antes que nos xingue. Olá, boa noite, bancada. Gostaria de desejar um feliz aniversário para o senhor Gustavo. E a minha pergunta se dirige para ele. Sou funcionário cooperativado com aumento de salário mínimo. A cooperativa também tem que aumentar o salário de produção cooperativada, ele pergunta. Ou a cooperativa coloca salário de acordo com o que eles acharem justo? É a pergunta do Vitor Prestes, que mora na Zona Norte, especificamente no bairro Lindóia. Seu Vitor, a cooperativa ela tem autonomia para estabelecer salários dos seus funcionários. O que não pode é reduzir o salário atual, assim como também não pode ganhar menos que o salário mínimo. É o que determina a lei. Agora, não existe nenhuma obrigatoriedade de se repassar o índice do salário mínimo, do aumento do salário mínimo, ao salário do funcionário que não atende esses requisitos. Então, assim, o seu salário, o senhor tem que discutir com a cooperativa, que é o seu patrão, entre aspas. Salário mínimo, ninguém pode ganhar menos que isso. Lei. Agora, esse repasse do índice, aí é negociado. Existem categorias profissionais que conseguem negociar, inclusive, ganhos salariais, ou seja, reajustes acima da inflação oficial, do reajuste do salário mínimo, enfim. Mas não existe nenhuma lei que determine que seja repassado imediatamente para o senhor esse aumento. Estimada bancada, uma ocasião em que fui passar uma temporada passeando pelo Rio Amazonas, fui aconselhado que 10 dias antes deveria tomar uma vacina contra a febre amarela e beber bastante água tônica. Abraços, Álvaro Borer. Álvaro Borer, eu quero te dizer que faz sentido. Uma época, eu precisei viajar para o interior do estado, na época que eu trabalhava no Tribunal de Justiça, e eu tinha que fazer algumas inaugurações. Eu acho que nós fomos para Santo Ângelo, para Santa Rosa, um lugar assim, e era exigido também que eu fizesse. Eu tive que fazer a vacina contra a febre amarela. Eu tenho uma amiga que está indo para o Rio de Janeiro nas próximas 2 semanas e ela teve que fazer também a vacina contra a febre amarela, e tem muita gente fazendo por medida de segurança. As companhias estão exigindo que as pessoas façam a vacina contra a febre amarela. A vacina contra a febre amarela tu faz 2 vezes na vida. Tu faz 2 vezes só, faz uma, passa 10 anos, tu faz a outra e depois fica imunizado. Foi a informação que nós recebemos. É lá no Santa Marta que se faz essa... E tu tens que ter uma carteira da saúde. Sim, a carteirinha de vacinação. Tem países que não permitem a entrada. Exato, Quando eu fui para a África em 2012, eu tive que fazer a carteirinha internacional de vacinação. Tem 10 dias de janela imunológica. Tem que fazer no mínimo 10 dias antes de viajar. Não embarca. Na hora de apresentar o passaporte para embarcar para a África, tu tem que apresentar a carteirinha internacional de vacinação com a vacina contra a febre amarela. Porque também tem uma coisa, a gente fala em avião, mas você sabe que o ar mais nojento que existe é o ar da aeronave, né?
É o ar mais contaminado que tem. Exatamente. Por mais que se coloque filtros e a tecnologia ainda não consegue, é um ar absolutamente comprometido. Aqui no WhatsApp, o predominante é o aniversário do Nenê. As felicitações dos telespectadores. Obrigado. Feliz aniversário, Nenê. Não dê bola às críticas, tudo inveja. Tu és o máximo. Saúde e sucesso. Beijo. Isabel, Jardim Planalto. Muito bem. Obrigado. Agora o nosso telespectador falou em tomar água, enfim. Eu quero dizer a vocês, quero dizer até os colegas aqui da bancada, que hoje à tarde eu recebi uma ligação do prefeito de Osório, prefeito Eduardo Abraão. O prefeito de Osório, ele e a sua esposa, dona Soraya Abraão, são nossos telespectadores e, obviamente, que ele nos ouviu falar aqui, ler tanto o WhatsApp quanto o e-mail dos moradores da linha Manequinha, no Morro da Borrússia, que já 2 vezes, através do nosso programa, fizeram uma queixa de que estão há muito tempo sem água, porque queimou uma bomba de um poço artesiano, enfim. E hoje à tarde, o prefeito Eduardo Abraão ligou para mim falando exatamente sobre esse assunto, dando uma explicação a nós aqui, querendo esclarecer esse assunto, dizendo que Osório tem a maior preocupação com toda a sua comunidade. Eles têm mais de 74 poços artesianos, né, distribuídos nos mais diversos pontos da comunidade, e que para adquirir todo esse material e principalmente as bombas que fazem com que esses poços funcionem, eles têm, como todas as prefeituras, tem toda uma burocracia de licitação, de compra e um período e tal para ser comprado e depois recebido. E realmente está acontecendo esse problema com essa comunidade, só com esta comunidade. Ele tem, no Morro da Borrússia, eles têm 18 poços artesianos. E numa comunidade que é essa linha Manequinha, que está se queixando, que já fez 2 comunicações aqui conosco, e nós pedimos providências, perguntamos por que isso estava acontecendo, ele ligou para dar o devido esclarecimento. Ele fez a compra da bomba para fazer uma substituição, porque não tem conserto, tem que substituir. Fez, inclusive, sem ter feito a licitação, porque falta de água é uma coisa séria, é um caso de urgência. Ele fez sem ter feito a licitação. É uma coisa que não é barata, custa mais de R$5.000. Ele só consegue comprar aqui em Porto Alegre. Ele já efetuou essa compra. E esta bomba para substituir, para fazer funcionar esse poço artesiano lá da linha Manequinha, no Morro da Borrússia, vai chegar amanhã, quinta-feira, a Osório. E na sexta-feira será instalada no poço artesiano da linha Manequinha. Então, ele faz o devido esclarecimento, foi muito atencioso conosco, está dando a devida explicação, está participando, acompanha sempre o nosso programa, está sempre à nossa disposição, deixou o seu telefone, não apenas o telefone da prefeitura, o telefone celular, além de ser nosso telespectador, mais a dona Soraya, que assiste o nosso programa. Ele assiste mais a nossa edição do nosso programa da meia-noite, mas atento às necessidades do município e também conosco, né? E depois ele me lembrou que nós nos conhecemos pessoalmente, nós nos conhecemos um almoço no Clube do Comércio. Ele até me deu o cartão dele, na época, me disse que assistia ao nosso programa. Ele falou alguma coisa da Atlântida Sul, da poluição? Que provocou não, nós falamos só sobre esse assunto. Prefeito, dá uma olhadinha, prefeito, porque alguns especialistas estão dizendo que aquela poluição tem origem ali na lagoa. Mas eu te passo depois o celular dele, quem sabe que entrevista ele. Seria interessante o senhor conversar comigo no programa Pampa na Tarde, na Rádio Pampa. Eu te passo depois o telefone. A gente elucidar esses casos, porque até para esclarecer. É muita coincidência. Somente a praia de Osório tem esse problema. E a lagoa ali também está com a água com índice de coliformes fecais muito alto. Então tem alguma coisa acontecendo ali que talvez esteja escapando das autoridades. Exatamente. Ele deverá estar assistindo o nosso programa, ou a dona Soraya, mas eu te passo depois o telefone dele. Então, fica aí, acho que é uma boa notícia para a comunidade aí
da Morro da Borrússia, da linha Manequinha, que como pediu ajuda a nós estamos respondendo para eles. Também uma coisa que a prefeitura já deve ter respondido. E falando em prefeitura e história dos nossos telespectadores, sim, a Marilza manda um WhatsApp relatando a situação dela. Boa noite a todos da bancada. Carla, gostaria de compartilhar com vocês uma notícia boa. Nosso atual prefeito não fez promessas de campanha e ele tem e quer mudar realmente Porto Alegre para melhor. Faz menos de 7 dias que mandei um messenger para o prefeito Marquesan relatando que preciso de acompanhamento com urgência de um ortopedista na PUC, pois tenho lúpus sistêmico, tenho uma osteonecrose no tornozelo. Não seria menos de 2 anos na espera. Para minha surpresa, ele leu a mensagem, me encaminhou ao secretário Newton Munhoz e eles conseguiram marcar a minha consulta para amanhã na PUC. Foi no posto na Secretaria da Saúde, não consegui nada. Por isso, gostaria que tu lesse minha mensagem para outras pessoas não desistirem de procurar os seus direitos. Obrigada, abraço a todos, em especial o Gustavo Vitorino, aniversariante é a Marilza. Muito Obrigado, bem. Ana Marilza. Marne Barcelos tem uma preciosidade nas mãos hoje. Nós começamos o programa, entre outras coisas, falando sobre educação, falando sobre o Enem, falando sobre o índice péssimo de aprovação na redação. E o Marne Barcelos tem o quê? Um livro nas mãos, mas um livro raríssimo. É um livro raro, editado em 1938. Se o professor Ronaldo Bastos vê, ele compra. Mas tu não vai vender, né? Não, vender eu não daria. Daria, né? Livro não se vende, livro se dá, né? E esse livrinho editado em 1938, é um clássico da literatura francesa, do Émile Zola. Eu acuso. Eu acuso. Foram cartas que ele publicou no jornal e na revista Aurora, no final do século XIX e no início do século XX, culminando na Exposição Mundial de Paris do ano de 1900. Essas cartas que ele publica, ele era um jornalista, mas era um escritor muito famoso, era uma das maiores personalidades da França, e a França nos deu grandes personalidades. Émile Zola descobre que, quando defenestram um oficial do exército francês chamado Alfred Dreyfus, esse oficial é simplesmente colocado para fora do exército com a mais alta acusação, que é a acusação de traição, ou seja, ser espião do exército alemão. Isso acontece antes da Primeira Guerra Mundial. A partir desse momento, ele simplesmente perde na frente de todos os seus comandados, perde as suas insígnias, perde tudo aquilo que ele havia conquistado através de todos aqueles anos no exército francês. É condenado a muitos anos de prisão. E, através dessas cartas, primeiro para o presidente Félix Fauré e depois para o presidente Lobé, né, que assume a partir do ano de 1900, na Exposição Mundial de Paris, começa a publicar essas suas cartas dizendo: eu acuso o racismo, porque esse Dreyfus era um oficial judeu. E o nome do cidadão, o coronel Dupaty de Clã, que arquiteta tudo isso e protege a espionagem alemã, incutindo no povo francês tudo isso. Essa rejeição, evidentemente, a todos aqueles que traem a sua pátria naquela época de ânimos acirrados. Para quem não lembra, em 1870, na Guerra Franco-Prussiana, ganha pela Alemanha, os prussianos, eles tomam da França 2 províncias, Alsácia e Lorena, que foram devolvidos ao término da Primeira Guerra Mundial. Então existia um ódio muito grande dos franceses. E essas cartas publicadas pelo grande Émile Zola foram cartas fabulosas, que está publicada nesse livrinho, edição de 1938. E a morte do Émile Zola não foi explicada até hoje. Sugere-se que a sua morte tenha acontecido, ele tomando o seu chá, ao lado da sua lareira, ele tenha morrido intoxicado pela fumaça da lareira. É isso que dizem, né? É isso que os médicos da época disseram. Esse é um dos livros mais famosos da história. Eu acuso, são cartas que foram publicadas no Le Figaro, inicialmente, e depois no L'Aurore, que foram grandes publicações daquela época, no início do século passado. A leitura é fundamental. Quem lê, escreve. Quem não lê, não escreve.
É simplesmente assim. Fala-se agora em intoxicado em fumaça de lareira, enfim. Hoje, por determinação da Justiça, é claro que é uma sentença, uma determinação que ainda cabe recurso, por determinação da Justiça, o governo do Estado e a Prefeitura de Santa Maria terão de indenizar uma sobrevivente do incêndio na Boate Kiss. É uma vítima, uma sobrevivente que inalou a fumaça, né? A fumaça, ou seja, do incêndio, seja inalou dos artefatos que foram explodidos, enfim. E ela teve que fazer um tratamento muito sério, né? Médico, pela inalação que teve, se intoxicou. Fora isso, ela teve que fazer um tratamento longo, psiquiátrico, porque ficou traumatizada e entrou na Justiça. Entrou na Justiça contra o Estado, contra o município, pedindo uma indenização no valor de R$20 mil. E a Justiça deu ganho de causa para ela, pelo menos até agora. Cabe ainda recursos, né? E a advogada que representou-a, né? A vítima alegou, passou por transtornos psicológicos, contratou profissionais da área para o seu tratamento e o Estado e também o município estão... Deixa eu avançar nesse tema, porque o desembargador que deu o voto de Minerva, que decidiu essa questão, conversou comigo hoje na Rádio Pampa. É o seguinte, por conta do novo Código de Processo Civil, agora os embargos infringentes ganharam uma nova etapa. Que são embargos infringentes? Embargos infringentes é quando uma Câmara composta por 3 desembargadores não vota igual. Tá. Dá 2-1. Tá. Muito bem. Agora são convocados membros de outras câmaras para completarem e formarem um colegiado que decide de forma definitiva, ou seja, o serviço jurisdicional da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul chega nesse estágio final a partir do momento que se convoca desembargadores de outras turmas para decidir a matéria. Isso foi o que aconteceu agora? Foi o que aconteceu. Tá, essa matéria foi o seguinte, a desembargadora Elisa, que era relatora da matéria... Heloísa Helena de Hernández. Heloísa ou Elisa? Na primeira instância, Heloísa... Não, a desembargadora que era relatora da matéria. Ela votou, a juíza, a doutora Heloísa, não responsabilizou nem o município, nem o Estado. Responsabilizou apenas os donos da Boate Kiss. Em sede de recurso, veio para o tribunal e a desembargadora Elisa, relatora da matéria, entendeu que sim, tanto o Estado do Rio Grande do Sul quanto a Prefeitura foram omissos e deveriam, sim, ser responsabilizados pela indenização. O que aconteceu? Como deu 2-1, porque os demais desembargadores votaram contra o voto da relatora, mantendo a sentença de primeira instância, foram convocados 2 desembargadores de outra Câmara, que completaram e formaram, então, a decisão final. Esses 2 desembargadores votaram com a relatora, portanto, foi 3-2. A Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu que a Prefeitura de Santa Maria e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul são também responsáveis pela indenização às vítimas. O recurso que resta não é mais jurisdicionado no Rio Grande do Sul. As alternativas que tem é o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília ou o recurso extraordinário ao STF. Vai depender agora da Procuradoria do município de Santa Maria e da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul recorrer dessa decisão para tentar tirar os dois, dos dois, a responsabilidade de também indenizar o... Por que essa matéria repercutiu, Magda? Porque foi a primeira decisão terminativa tomada aqui no Estado do Rio Grande do Sul em segunda instância. Exato. Muito bem. Falando em dores e de sabores, você já teve dor no pescoço logo ao acordar da cama? Eu digo pela manhã, talvez você durma até mais tarde, mas enfim, quando você acorda. Dores nas costas, quem sabe? Uma sensação de cansaço ainda no início do seu dia? Pois eu conheço muito bem isso, eu já tive, sei bem o desconforto que é. Mas eu consegui resolver, e você sabe como? Pode parecer simples, mas até eu chegar a essa solução eu sofri muito. Eu troquei o meu colchão. Mas o colchão que você dorme, que você acha que é maravilhoso, pode não ser, pode ser o grande causador de muitos males e desconfortos. Eu resolvi a minha vida, comecei a resolver quando eu falei com o Rogério e a Denise lá da Sleep Shop. A Sleep Shop fica na 24 de outubro, número 1363. E aí eles me indicaram, pelas queixas que eu fiz, eles sacaram de cara, assim, que a solução para uma noite de sono tranquila, que era o que eu queria, era um colchão novo de qualidade. E aí,
Eu pergunto para você, você quer ter uma ótima noite de sono e muita disposição durante o dia? Então, siga o meu exemplo, faça como eu, passe lá na Sleep Shop, estacionamento privativo, fala com o Rogério, conversa com a Denise ou liga para lá pelo 33 30 15 92 e peça assim facilmente, colchão da Magda Beatriz, porque eu quero ser feliz. Você merece dormir tão bem quanto eu. Durma num colchão da Sleep Shop. Aí você vai conseguir, depois até, ter companhias tão bacanas e agradáveis como eu tenho aí. Eu posso ser mais bem-humorado aqui. É ou não é? Depois que eu passei a dormir no Sleep Shop, não estou melhor? Tá muito melhor. No Sleep Shop não, no colchão da Sleep Shop. Aliás, tem tanta gente elogiando seu colchão. Opa, o que é isso? Eu tô sentindo um pouco de malícia. Senti um pouco de malícia. Mas sabe aquela moça linda, maravilhosa, que ganhou o Miss Brasil, a negra, Raíssa Santana? Sim. Ela tá confinada e tal pro Miss Universo. Sim. Tá se resguardando. Exatamente, existe uma grande preparação, mas tem uma ação que foi movida na Justiça de Sergipe, por uma candidata Miss Brasil, Miss Sergipe, em 2015, que ela relata que o organizador do Miss Sergipe, ele ofereceu 10 mil reais e ela ficava com a coroa. E essa ação continua seguindo. E o Miss Universo teve a informação de que existe essa ação contra o Miss Brasil. Acaba sendo, né? Porque tem o Miss Rio Grande do Sul, Miss Sergipe. Claro, é uma coisa só. É uma coisa só. Então, essa ação chegou ao conhecimento do Miss Universo. E aí diz a reportagem que talvez ela fique até de fora. Eu acho muito difícil, né? Acho difícil. E a Polishop, que é a detentora do concurso, é a dona do concurso Miss Brasil Universo, a Polishop diz que não recebeu nenhuma notificação ainda. Exatamente, que acredita que a Raíssa também não, porque ela está confinada. A Raíssa não, a Raíssa está em pleno concurso, né? O concurso começa bem antes. A Raíssa é a Miss Sergipe, essa, né? A Miss Brasil. É a Miss Brasil. A Miss Sergipe foi uma Miss de uma 2015, candidata que diz que ofereceram para ela 10 mil reais e ela ficaria com a coroa. Então ela entrou com essa ação, ela e o namorado, e essa ação corre, entendeu? E aí ela acaba atingindo todo o E como Brasil. Compromete, Miss Sergipe, né? Miss São Paulo, Miss Rio de Janeiro, Miss Rio Grande do Sul fazem parte da mesma franquia, que é a franquia do Miss Brasil Universo. Mas seria um pecado a Raíssa não concorrer. Maravilhosa. Acho que é a candidata que tem mais chances nos últimos tempos. E ela é uma das... Bonita, muito bonita. Linda. E ela é uma das que lideram as bolsas de apostas para faturar a coroa de Miss Universo. O concurso vai ser nas Filipinas. É agora, acho que no próximo domingo até. Eu não o concurso. E é a Raíssa do Brasil, a Miss França, Miss Ucrânia e a Miss Venezuela. Estão brigando. Essas são as mais cotadas. Tem alguma coisa daquela água lá que é impressionante. Sim, senhor Mário Barcelos. Eu comecei hoje a fazer uma grande reflexão do novo presidente dos Estados Unidos, que assume depois de amanhã a presidência do maior país, o mais poderoso país da Terra. Eu comecei a pensar, mas se eu fosse o Donald Trump, eu diria isto, eu faria tudo isso que ele está fazendo, dizer que a OTAN, que os Estados Unidos não tem que manter e segurar a OTAN, que os Estados Unidos não precisa ter milhares de soldados na Europa, muitos soldados que custam verdadeira fortuna para os cofres, para o contribuinte dos Estados Unidos, as empresas que vão para o México e devolver os carros fabricados no México, dando empregos no México e devolvendo para os Estados Unidos. E eu comecei a pensar, né, o porquê que ele está falando isso. O presidente chinês ontem estava bravo com ele, que não é possível uma coisa dessa, o maior mercado do mundo é o mercado americano, todo mundo sabe disso. Essa proteção que ele está dando ao Reino Unido, né, depois do Brexit, que deve demorar 2 anos, acredito que até se anteceda a isso. Eu pensei, mas será que o Donald Trump também não tem razão? Ele não está querendo estimular os Estados Unidos, fazer os Estados Unidos se tornar mais poderoso ainda, porque é o maior país da Terra e mais poderoso se torna. Pelo menos coisas que ele diz, reflexão. Né? É uma reflexão. É de pensar, né? Eu fiz uma reflexão, porque os pontos que eu comecei a pensar nisso, naquilo, diminuir despesa aqui, diminuir aqui, por que a minha indústria tem que sair daqui e ir para o México, eu dou emprego no México e o carro atravessa a fronteira sem pagar um tostão? Eu acho que nesse aspecto ele tem a sua razão. Então eu comecei até a vislumbrar uma nova técnica administrativa. Não sei o que vai acontecer, porque ele fala muitas coisas, às vezes até que desconexas, mas eu comecei a reflexionar, pensar
um pouquinho com a cabeça dele, que ele está pensando como empresa. Ele não está pensando como político, ele está pensando como empresa. Não sei até que ponto ele teria razão. Eu acho que você resumiu o seu comentário no encerramento. Quando você disse que ele está pensando como uma empresa e não como uma nação. Sim. Esse talvez seja o grande erro. Não se pode gerir uma nação como uma empresa. E falando nisso, mesmo antes de tomar posse, ele já tem respaldo de duas grandes montadoras, a Hyundai e a GM, que já prometeram investimento de bilhões e a geração de milhares de empregos. A GM cerca de em território americano. A GM cerca de 1.500 empregos e a Hyundai, que vai investir 3 bilhões de dólares. São milhares de novos empregos para fortalecer a economia americana. Mesmo antes de tomar posse, o Trump já está com esses esquemas amarrados e certos. E tem muita gente de olho no discurso, né? Da posse do Donald Trump. Tem até um bar em Dublin, na Alemanha, que está aguardando... na Irlanda, desculpa. Aguardando o discurso para saber quantas vezes ele vai falar a palavra muro e México. Neste bar, o dono já disse, a cada vez que ele falar uma dessas palavras, ele vai dar uma rodada de cerveja para todo mundo que estiver no bar. Cantofone, quando fala em Donald Trump, eu gosto de te ouvir, principalmente que falaram em automóveis e coisas assim. Eu acho que o Donald Trump tem razão nesse aspecto, e o Mário está absolutamente certo. Porque com essa história de globalização, está havendo muito desemprego. Levar fábricas que nem da Ford, nem da GM para outros países, não tem sentido. Dá emprego para os outros, tem que dar emprego para si. Ele é presidente dos Estados Unidos. Coisa que não aconteceu no Brasil, onde a Dilma e o Lula favorecendo o Cuba, Angola, Venezuela, levando o nosso dinheiro. Construíram um teleférico na Bolívia, caramba. E a nossa ponte do Rio Guaíba não sai nunca. Então, que brasileiros são esses? Eu acho que, pelo menos, o Donald Trump, ele é um legítimo americano mesmo. Bom, mas ontem nós demos uma notícia aqui sobre a ponte do Rio Guaíba, né? Nós falamos sobre os quase 300 milhões que serão ainda mandados para o Rio Grande do Sul para a conclusão da... Mas isso poderia estar pronto, bem. Bom, poderia estar pronto. Eu também poderia ter me casado, poderia ter morrido, mas pelo menos o ministro falou ontem. Magda, não tem sentido um país investir num outro país? Não, mas isso aí nem se discute, isso é passado, né? Isso é passado, infelizmente. Magda, falando na posse, né, do Donald Trump, quem deixa a Casa Branca na sexta-feira é o Obama. Hoje ele fez o último discurso, a última coletiva dele de imprensa na Casa Branca. Agradeceu muito aos jornalistas. E ele que sai com 60% de aprovação nas pesquisas. Olha só, a maior desde 2009. Bill Clinton deixou a Casa Branca com 66% de aprovação em 2001. Não é 79% o 60%, Obama? 60%. O Bill Clinton deixou a Casa Branca em 2001 com 66% e o Ronald Reagan com 64% em 1989. Olha só. Ô Magda, eu tenho uma notícia que pipocou demais nas redes sociais hoje, que foi o apresentador do Balanço Geral da Record. Ridículo. O Marcão do Povo, ele é apresentador do telejornal Balanço Geral da Record do Distrito Federal, e eles estavam falando da Ludmilla, da cantora Ludmilla, cantora de funk melody, para quem não sabe. E eles estavam comentando e tal que a Ludmilla não quis atender os fãs, não quis tirar foto com os fãs e tal. Volta pro Marcão e ele diz o quê? Eu ouvi o áudio, eu vi o vídeo, ouvi o áudio. É chocante o que, sabe, me agrediu muito o que ele falou. É uma discrepância. Ele falou assim, ó, eu vou ler exatamente o que ele disse. Uma coisa não dá para entender. Era pobre e macaca. Pobre, mas pobre mesmo. E agora não tira foto com fã. E aí eu acho que quando ele falou isso, ele viu que ele falou demais e aí ele tentou remendar. Eu também era pobre e macaco, falava isso para os meus amigos. Hoje eu digo que sou rico de saúde, graças a Deus. Demitido, vai ser processado. Ludmilla já entrou na justiça contra ele, contra racismo, que é crime, e foi demitido na hora. Saiu do ar e foi demitido. Um apresentador de televisão. Não, pelo amor de Deus, tipo de coisa. Não, o áudio assim, ó, é revoltante. Revoltante. Que absurdo. Bom, eu vou ler o e-mail da dona
Antônia Vargas. Primeiro que ela deseja ao Gustavo Vitorino parabéns, saúde, paz e sucesso. E ela já avisa que faz 61 anos no dia 21. Tem que anotar aí, Marli Barcelos. E ela diz o seguinte: parabéns. De onde a Carla tirou essa informação de que os jovens recebem educação física na escola e se afastam das drogas? A educação física nas escolas é medíocre e é a verdadeira droga. Os professores dão uma bola e deixam as crianças se virarem. Como diria o padre Quevedo, não existe. Nossa. Tem assim que o padre Quevedo fala. Nossa. Às vezes é de doer as coisas que falam sem saber do mérito. Aí ela já deu uma puxada de orelha em nós. E aí manda abraços, beijos pro Gustavo Vitorino, a dona Antônia Vargas, que é aí de Alegrete, onde nós também temos uma grande audiência. É doutora? Não, tá. Antônia, dona Antônia Vargas. Dona Antônia Vargas. Dona Antônia, se a educação física não está funcionando na escola, ela deve ser melhorada e não extinta. A solução não é a extinção, a solução é a melhora. E com certeza o esporte tira os jovens da criminalidade, sim, porque eles têm uma outra possibilidade. Aqueles que se dedicam à natação, aqueles que se dedicam a outros esportes, eles precisam todo o tempo e o foco deles passa a ser um outro que não é droga. Talvez alguns continuem, mas não é a solução retirar. É a mesma coisa dos presídios. Então não tem lugar para todo mundo, então vamos tirar os presos dos presídios em vez de construir presídio. Não é a solução tirar o esporte de dentro do currículo. Essa é a minha opinião. E outra, só ouvi relatos de inúmeros atletas que eles falam que saíram da criminalidade. O que me salvou foi o esporte. O que deu condições para a família, o que tirou ele de drogas, do crime. Aqui em Porto Alegre a gente tem um exemplo tem o exemplo do tênis, o Wimbledon, que é um programa muito legal, que muitas crianças da comunidade estão jogando tênis e treinando e querendo ser um Guga da vida e não estão nas suas casas sem ter o que fazer com os traficantes em volta. Isso. E também tem um exemplo de um professor de jiu-jitsu que levou 3 jovens também de comunidades carentes aqui de Porto Alegre que foram até Abu Dhabi disputar uma final. Quer dizer, o esporte, ele ajuda e ele não pode sair. Além do futebol, saúde física, não existe saúde mental. Exatamente. Por que os americanos... Exatamente. Os americanos estão sempre... Porque primeiro eles cuidam da saúde física. Se o camarada não tiver disposição, ir pra cima, up, ele tá down, né? Que aí o camarada chega ali, a criança... Tem que ter disposição mental para ter, evidentemente, essa condição de aprender. Então, várias modalidades de esporte nos Estados Unidos são eles têm mais competitividade entre eles do que em torneios internacionais, Olimpíadas e por aí fora. Já que a professora Yara diz o seguinte: primeiro, gostaria de parabenizar a Magda por ter falado abertamente de sua depressão, pois só quem tem ou teve sabe realmente o sofrimento que é. Depois, agora, nesse momento, ela completou. É um equívoco generalizar as aulas de educação física nas escolas. E é verdade. Meu nome é Diego e tenho 34 anos, moro em Três Coroas. Estudei até os meus 14 anos. No meu tempo, quando tínhamos um trabalho escolar para fazer, íamos até a biblioteca pesquisar em vários livros, fazer um resumo a lápis e depois passar a limpo em folha pautada. Hoje é o Google quem faz a pesquisa e a impressora quem faz a escrita. Ninguém lê e nem escreve. Abraços. É isso aí. O Diego Moller diz uma realidade. E o Elvio Araújo também nos diz algo aqui que é assim, bingo, como diria antigamente. É fácil para o Brasil ganhar um prêmio Nobel ou Nobel, não sei, eu digo Nobel. Basta Nobel criar... é pronúncia americana. Hã? Nobel é pronúncia americana. O prêmio Nobel da mentira, corrupção e safadeza. Anualmente um político brasileiro será agraciado com esta honra. Assina Elvio Araújo de Cachoeira do Sul. Seu Elvio... Na mosca. Bingo! Mais uma construtora brasileira teve os fundos bloqueados hoje, foi no Peru. Ai, meu Deus. Glu. E hoje bloquearam os fundos do Peru. Bloquearam os fundos do Peru. Não ficou legal. Bloquearam os fundos do Peru. Ai. E os veranistas da praia de Santa Terezinha, que fica no município de Imbé, foram surpreendidos hoje
pela manhã com uma baleia. Pois é. Tadinha da baleia. Ai, pobrezinha, tá lá ela, gente. coitadinha. 40 toneladas, é uma baleia da espécie Bright. E segundo o Comando Ambiental da Brigada Militar, a baleia foi encontrada morta na praia de Santa Terezinha, na altura da Guarita 127, e as causas da morte da baleia ainda estão sendo apuradas. Aí não tem, é muito difícil, tinha muita gente, estava muito ocupado, estava muito movimentado, muita gente ao redor. Os especialistas, eu ouvi uma entrevista, eles enterraram a baleia, tá? Eles conseguiram pegar só um pedaço da mandíbula dela para ver se conseguem determinar a morte, né? E vão deixar ela enterrada até terminar o veraneio e talvez daqui uns 2 meses, 3 meses, eles voltem a desenterrá-la um pouco, tirar algum pedaço dela para ver se conseguem definir. Né? Ela não tem nenhum ferimento, nem nada, assim, não parece que ela tenha sido machucada. Você sabe que a baleia, ela não morre em alto mar, né? A baleia, quando ela sente que vai morrer, ela vem pra praia. A baleia se suicida, ela se enterra na água. Ai, meu especialista em baleia. Parabéns pelo teu aniversário, é o que diz a Marilda Pacheco. Eu conheço bem baleia. Ele é baleeiro, A baleia só atola na praia. Principalmente quando é aquele estilo de baleia, a orca, quando ela perde a direção, o sonar dela. A baleia não vai morrer na areia, jamais. O Vitorino está confundindo com o elefante, a baleia. Que o elefante olha aqui, vamos deixar a baleia de fora dessa... Deixa a baleia de fora. Você gosta de atolar na areia? É carro. É carro na areia. Hoje ele é aniversariante, ele pode falar. Tá. Olha aqui, parabéns pelo nível, diz a Marilda Pacheco. E vocês esqueceram de falar do bicho de pé. KKKK. Marilda, não provoca. O nível do programa. Parou, não volta. Não volta nesse assunto. Bicho que é muito chato. Marilda Pacheco de Santa Maria. Marilda, tu tá afim de me arranjar rolo, né, Marilda? Parou, não tem. Ela não ouviu. Olha aqui, ó, um assunto que eu quero só passar por este assunto, tá? Prestem atenção. O assunto que está rodando por aí de anuidade de carteira nacional de habilitação é fria. Não existe, isso é uma bobagem, isso é uma coisa fake, tá? Não caiam nessa, não existe, isso é uma mentira. Isso é uma coisa que colocaram em redes e todo mundo caiu. Bobagem. Mas deram uma ideia. Estou dizendo para vocês, isso é uma bobagem. Deram ideia pra gente lá em Brasília. Cantaram o ponto. Cantaram o ponto. A anuidade para portadores da carteira nacional de habilitação, agora é lei, é mentira, é fake. Ainda, tá? Viu? Não existe ainda isso. Mentira. Eu estou dizendo para vocês, todo mundo está dizendo para vocês. Deram ideia para aqueles burocratas. O Ministério das Cidades, o Departamento Nacional de Trânsito também está tentando esclarecer nas mais diversas formas, nos veículos, nos noticiários, todos. Isso não existe. Posso dar um drops aqui? Sim, dentro. Sabe que eu tenho vários fã-clubes em todo o Rio Grande do Sul. Sim, então é o cara que mais tem. E eu vou mandar um beijão para a super loira Wanda Miller, de Três Coroas, que é uma cidade que eu tenho no meu coração, Três Coroas, igrejinha, que tem um fã-clube imenso, chicana, se chama Tofanes Club. Esse humilde apresentador, Chicão Tofani, humilde, vestido das cores vermelho e branca do time do coração dele na Espanha, Colorado. O Atlético de Madrid, que faz hoje um dia que ele teve um grande feito quando foi campeão da Champions League há muitos anos atrás. O Atlético de Madrid... O Atlético de Madrid não tem azul também? Não, tem o azul, só que predomina o vermelho e o branco. Então, Wanda Miller, o pessoal de Três Coroas, um beijão e dê uma força para mim sempre aí na região aí, que eu preciso. Magda, senhora. Ele está precisando de alguma coisa de Três Coroas mesmo. Eu encontrei aqui o relato do coordenador de pesquisa do Instituto Baleia Jubarte sobre o motivo, né, pela qual a baleia vai para a areia. E diz que tem 3 motivos que podem levar ela a ir até a areia. Mas a Jubarte
A jubarte, essa não é jubarte, cuidado, porque tu vai dizer. Não, ele fala de qualquer baleia. Te descem o pau e tu fica bravo. Mas eu acho que o jubarte... Ele fala de qualquer baleia, mas o que o Chicão disse tem aqui também, ó. Relativamente, o animal morre no mar, relativamente perto da praia, e a corrente marítima se encarrega de levar o seu corpo à areia, né? Tem também, se ela chega à terra viva, a questão é mais complicada. A baleia pode estar doente e ter se deixado levar pela corrente ou ter sido presa por uma rede de pesca, atropelada por barco. Não foi o caso, ela chegou morta. O animal pode ainda estar com algum problema auditivo ou neurológico que prejudique seu sistema de orientação, foi o que o Chicão disse. Mas ela não vai parar a areia. Mais uma vez está comprovado que eu sou o professor de história, o cara que conhece, o Vitorino é o mandrake da bancada, Magda. Gente, que é o início do item 2. Gente, vocês complicam a cabeça do telespectador em informação. Nossa baleia apareceu na beira da praia morta. Ela teve um problema de situação mental e não sabe. Ela vai morrer, Quem socorreu a baleia não sabe. O especialista não sabe. Essas informações é um tipo de baleia. Ai, você depois... Mas o Vitorino mente. Coisa gorda na beira da praia, tu entende mesmo. Magda, esse cara, ele falou sobre os motivos. Não se sabe qual foi o motivo que levou essa baleia. Mas nem o Vitorino. Alguns podem ter. Nem o Vitorino. Ela vai morrer na praia. Ela se sente doente. Ela se sente doente. No caso, ela foi atropelada por uma embarcação. Não, antes de ser atropelada. Ou ela tá doente. Está doente. E aí ela deixa ser levada pelo sistema neurológico dela. É daí a razão pela qual o especialista que foi atender a dona Baleia lá na beira da praia. O Vitorino que não é especialista. Voltou a Porto Alegre, na entrevista disse: depois do verão, quando a praia estiver mais deserta, nós tivermos condições de trabalhar, nós vamos desenterrar parte da dona Baleia. Vamos tirar algum pedaço, alguma coisa mais dela. Só tiramos um pedaço da mandíbula e vamos tentar saber qual a causa mortis. Porque ela não tem nenhum ferimento, ela está inteira, ela não tem nenhum machucado, não tem nada. Está doentíssima. Ela orientação dela ficou desorientada. Ainda não se sabe. A Jéssica viu na pesquisa. Eu sei disso, eu posso afirmar, eu sei. A baleia que a Jéssica viu Garopaba onde passa muitas baleias. Não, você Garopaba, aqui tá cheio de baleia passeando aqui. Fala na beira da praia pra te ver. Jéssica, me ajuda. A pesquisa fala sobre possíveis motivos. Por favor, aniversariante, por favor, especialista, vamos agora ao voucher da Devassa. É um voucher no valor de R$70 para os telespectadores, queridos amados e telespectadoras que se comunicam conosco pelo WhatsApp, certo? O Nenê, que está de aniversário. Biólogo, Nenê. Ele é tudo. Baleeiro. O nosso multimídia, o nosso papai sabe quase tudo. Nosso papai sabe quase tudo. Como está... Tô dando uma ideia pra ele. Não, mas eu quero direito de... Para, depois. Agora é hora de calmaria. Todo mundo diz que eu tô radiante com esse visual. Chucraia. Não é assim? Não me manda namarrão. Essa dor de barriga. Seguinte, os nossos telespectadores que nos acompanham pelo WhatsApp, 999-777001, vão participar da possibilidade de ganhar de presente um voucher da Devassa no valor de R$70. 999-777001. O Gustavo Vitorino, que está de aniversário hoje, completando 61 anos, vai dizer uma frase. Você tem que escrever a frase exatamente como ele vai ditar. Devassa, que é uma palavra que vai estar na frase, tem que ter o D maiúsculo, porque é o nome da cerveja Devassa. O seu nome completo, daquele que vai participar, e mais o número do seu documento, CPF ou RG, certo? A frase é: nesse aniversário, quero uma baleia Devassa. Ai, que não tem graça.
nesse aniversário... Eu cancelava o anúncio. Gente, vocês vão atrapalhar o telespectador. Nesse aniversário, quero uma baleia... Devassa. Pô, faz o menor sentido, mas você... Não, faz sentido. Você vai ganhar... Você, Matheus Augusto. Matheus Augusto. Ele que é uma baleia devassa nesse aniversário. É isso aí. Tá? Foi contemplado. Matheus Augusto. Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Matheus Augusto Senen. É o que tá escrito aqui. Matheus Augusto Senen. Você, então, ganhou de presente do Atualidades Pampa o voucher no valor de R$70. A partir de amanhã, ao meio-dia, o seu nome já vai estar lá com o número desse documento que você mandou. E aí você pode usar e desfrutar qualquer dia, qualquer hora, dentro dos horários de funcionamento do Shopping Praia de Belas, que é onde fica a mini cervejaria Devassa. Magda, parabéns. Eu queria dar 2 takes agora, de extrema importância para o telespectador. Pois não. A Moises, a mãe da Carol, meus amigos, ex-sogra do Rafa Balan, meu grande irmão, diz que a baleia não foi em Santa Terezinha, foi em Presidente. É verdade, é verdade. Então já tem mais uma mentira. Segunda coisa. Mas quem disse que foi em Santa Terezinha? Eu não disse nada. Não, a notícia é Santa Terezinha. Praia Presidente. Presidente. É que é uma praia do lado da outra. Na verdade, foi no município de Imbé. Tudo é assim, tudo é município de Xangri-Lá, é Atlântica, Manso, no município de Imbé. Agora, outra coisa, do Jornal O Sul, quando eu falo de mulheres aqui, eu sou criticado, malhado, depende de como tu te refere. Vai pra internet, vai depende de como tu te refere. A babaquice toma conta da cabeça das pessoas. Mas nunca ofendi tantas mulheres que nem o Vitorino. O Vitorino chegou a dizer que a praia tá cheia de baleias. Chamando as mulheres de baleia. Não, ele não disse isso. Eu disse que nas praias do Rio Grande do Sul é comum as baleias. É a baleia ali, Atlântida ali. Não, é que eu tô cansado de levar. Não, ele não disse isso. A Magda sempre protege você. Eu não tô protegendo, eu não vi. Você viu o neologismo? Eu sou sozinho na bancada. Eu contra o neologismo que você fez. Eu não ouvi. Viu como a sua mente é poluída? Sabe que a mente é poluída. Deixa, eles estão falando, Mário, tu tá ficando como eles. Mas não é, gente, tá ficando como eles. Tá ficando como eles agora. Mas o Mário, o que eu vou falar contigo, Mário? Não fala, eu só queria dar uma notícia aqui. Tá, então fale, agora dê a notícia. Eu queria dizer que o ex-presidente Bush, 92 anos de idade, está muito mal. Tá verdade. Mas não é uma notícia que tem interesse. Mas é uma notícia. Não, mas é uma notícia. Não é baleia. A baleia tá aqui. Agora fica nessa confusão de baleia pra cá, baleia gorda, baleia magra, eu nunca vi. Tu gosta de baleia gorda ou baleia magra? Não tem distinção, o que vale é o interior. O que vale é o interior, pode ser bem gorda. Parou? Vale o interior. Carla Krieger. Notícia o quê? O arquiteto, né? Gosta de interior. Agora eu tava lá, bem legal. Smart, notícias. Tem uma notícia, noticiário internacional, hoje teve tremores em Roma. E de novo na mesma região. Na região central da Itália e dessa vez teve em Roma. Foi divulgado pela agência Reuters. Um novo relato, novos feridos, estragos. Olha, quanto terremoto está acontecendo na Itália, né? Foi em Roma, mas também no mesmo lugar que região central da Itália, onde já no mesmo lugar havia que foi acontecido da outra vez. Exatamente. 2 vezes, né? A terceira vez. E agora também na capital Roma. Imagina. E no México, gente, vocês viram o que aconteceu? Na Praia del Carmen. Um atirador entrou em um bar. Isso foi horrível. Um bar, atirou em várias pessoas, 5 pessoas morreram e também teve aquele menino de 12 anos que entrou na escola e também atirou nos seus colegas e na sua professora. Aonde? Isso aconteceu no México também, no Colégio Americano del Noroeste. Mas em Playa del Carmen também? Não. Mas eu conheci, mas em Monterrey. Praia del Carmen fica na Riviera Maia, o sul de Cancún, bem na frente de Cozumel. Um dos programas mais legais que eu digo para namorados que vai para Cancún é tomar clericô em Praia del Carmen, vendo a ilha de Cozumel. É uma das coisas maravilhosas. Aliás, a próxima vez que eu for a Cancún, um dia eu quero voltar, eu quero ficar em Playa del Carmen. É um lugar muito legal. Mas lá na Praia del Carmen, então, 5 pessoas morreram, 15 pessoas ficaram feridas. Porque a Praia del Carmen é um lugar essencialmente de turismo.
Não tem outra coisa, é afastado. É uma opção, porque Cancún é uma praia fabricada. Né? Exatamente. É a diferença de Cancún e Praia del Carmen, né? E para Acapulco, e para Puerto Vallarta, aquelas coisas, que é uma praia fabricada, né, Cancún. E Praia del Carmen, inclusive, é uma praia de muitos jovens. Muita galera, é uma praia sabidamente de pessoas jovens, de muito turismo. É lamentável que isso tenha acontecido num lugar desse. Segundo a polícia do estado, eles a princípio achavam que tinham sido mais pessoas que estavam atirando, mas não, disseram que foi uma pessoa só e que foi briga entre pessoas que estavam neste bar aí um pouco alteradas. E nesse caso da escola, um menino de 12 anos que tinha problemas psicológicos, que estava em tratamento, foi lá e atirou. Ninguém morreu, né? Mas todos estão no hospital, infelizmente. E o menino até atirou nele próprio, tentou se matar, mas não morreu. Esse caso de Cancún me surpreende, Magda, porque Cancún fui várias vezes lá, um lugar extremamente seguro, você anda de madrugada, tudo é o lugar mais seguro do México. Cancún é a grande fonte de receita do México, que antes era em Acapulco. A Riviera Maya, no lado direito, e tem a Riviera Nayarit, que é o sul de Acapulco. Então, Cancún, eu fiquei extremamente assim, até surpreso. E também por um detalhe, pela primeira vez eu ouvi falar de um tiroteio num balneário na beira da praia. Um cara aí com um revólver na beira da praia. Que absurdo, né? Tá virando isso. O objetivo... Mas o que mais tem nesse mundo são loucos. O objetivo, certamente, é atingir o negócio, né? Atingir o negócio como um todo. Óbvio. Lembra que lá no Egito... Mas é o terror no mundo, Chicão. Você pode ser alguma coisa de traficantes. Tem muita briga de traficantes. Eu acho que seja é o terror espalhado pelo mundo, né? É que eles estão usando isso como... O Magda, mudando de saco para mala, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está iniciando um processo de revisão do acesso de alunos por cotas nos cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A coisa é muito constrangedora e há muitos anos que se pede isso, porque vem se denunciando, o Ministério Público Federal já tomou conhecimento, já pediu explicações. Gente que se declara da cor negra... E não é. E não é. Isso é a coisa mais comum. E não é. E entra pela cota na faculdade. Gente que se declara pobre, Chicão. Declara pobre. Aí no Facebook, bota o cara... O cara até chega lá no condomínio. Não, esquiando em Aspen. Pô, aí é muito caro. Aspen no Colorado. Esquiar em Aspen é caro. O Chicão, com todo o dinheiro dele, o máximo que consegue é descer de skate ao longo do Pinheiro. Eu queria ter essa fama, né, querido? O máximo que o Chicão consegue é descer ao longo do Pinheiro de skate. No snow ali, no gramado. Então, sabe? Gelinho ali. Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul vai fazer uma revisão séria sobre isso e, olha, vai ter gente que vai perder vaga e vai ter que dar explicação por falsidade ideológica na justiça. Porque tem muita sacanagem. É isso aí, né? Tem muita sacanagem nisso. Aliás, essa denúncia vem de longo tempo. Antes tarde do que nunca. Parabéns à reitoria. Olha, agora, gente, tem que passar um pente fino legal, né? Não quero ir finalizando o programa com tumultos, mas 9 ônibus, um carro e uma delegacia foram atacados agora no final do dia de hoje, início da noite, no Rio Grande do Norte, em Natal. A coisa está muito feia lá. O sindicato informa que a frota de ônibus da capital é formada e talvez não saiam ônibus nessa quinta-feira. Está muito complicada a situação lá em Natal. A polícia já investiga se os ataques têm relação com a rebelião do presídio. Claro que tem. Ônibus incendiados, tá? Os ônibus que ainda estão circulando estão sendo recolhidos às garagens. Magda, infelizmente, nós vamos ter que terminar o programa com essa notícia. Nós voltamos amanhã com mais informações para você. Tenham todos uma boa noite. Até lá.